Senhora presidente, colegas, servidores, ministro, é um prazer, uma honra enorme estar aqui com Vossa Excelência. E antes de começar a destacar o que eu vou falar, para mim é uma honra e soa como música. Menos de 24 horas da derrubada do decreto de armas, desarmamentistas vêm pedir escolta, vêm pedir proteção de agentes armados. E o senhor já enviou. Espero que o senhor tenha enviado municiados e armados de livros e de flores. Melhor coisa, para os desarmamentistas, agentes desarmados. Menos de 24 horas, gente, é maravilhoso ouvir isso. Enfim, ministro. Muito bom. Vamos lá. Eu sou advogada. Eu estou é a minha. Peço respeito a uma colega senadora usando da sua fala, senador Major Olímpio. Senadores, por favor, a uma senadora com direito à palavra. Eu vou restituir pelo menos por 30 segundos o seu tempo, senadora. Obrigada, presidente. Eu sou advogada e logo que eu me formei, eu fui assessora de juízes e desembargadores. Então, eu conheço os dois lados, o lado de cá do balcão do judiciário e o lado de lá. É natural no cotidiano dos fóruns e dos tribunais todas as conversas procedimentais. O que não é natural é pré-julgar. E não houve, ministro, nessas supostas falas colocadas aí por não sei quem, não houve pré-julgamento em nenhum momento. O que houve foi conversa de procedimento, o que é bastante natural. Inclusive, nós temos aqui, eu tenho uma fala, algo publicado pelo advogado Luiz Carlos Dias Torres, tá? Que atuou na defesa de alguns envolvidos da Lava Jato, dizendo que o senhor o recebia, vocês conversavam sobre procedimentos, algo absolutamente natural. E lembrar para os colegas juristas que suspeição não é em relação ao membro do Ministério Público e ao advogado, suspeição é em relação à parte. Correto? É isso. Então, não há. Lembrando também que o membro do Ministério Público, a atividade que ele exerce é atípica. Atípica por quê? Porque o promotor de justiça, como o próprio nome já diz, ele promove a justiça. Ele não é obrigado a pedir a condenação, ele pode pedir a absolvição. Então, é atípico, diferentemente do advogado, que tem a obrigação de defender o seu cliente sob pena de ferir o Código de Ética. São trabalhos diferentes. E, mesmo assim, a tal da petição de orelha é bastante comum, porque você conversa. Então, às vezes, você evita alguma coisa protelatória, você já sente. Enfim, é natural. Quem não está lá dentro não sabe. Então, fica difícil falar. Então, o MP é fiscal da lei. E impressionante como as pessoas desconsideram os discursos apaixonados, desconsideram os números. 45 condenações e 44 recursos. Então, desconsideram os números, desconsideram as estatísticas, desconsideram os fatos. Então, isso é bastante complicado lidar com gente que não tem razão, que não trabalha dentro da razoabilidade. E considerando, ministro, o alto nível criminoso dessas organizações criminosas, essa principalmente envolvida na Lava Jato, eu acho que demorou para acontecer uma tentativa de golpe. Verdade. Demorou muito. E eles tinham que fazer alguma coisa. Então, eles armaram isso, é óbvio, né? E quem que ganha com isso? A gente tem que ver quem que ganha com isso. É igual você seguir o rastro do dinheiro. É aí, o faro é esse. Quem sai lucrando com essa parafernália. Então, e eu quero agora, a pergunta que eu tenho para fazer para Vossa Excelência é a seguinte: a disposição sobre a capacidade investigatória do juiz está no início do Código de Processo Penal, no artigo 13, que diz assim, o caput: incumbirá ainda a autoridade policial reticências. Inciso 2, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Está no Código de Processo Penal, gente.
requisitadas pelo juiz. Então, aí eu pergunto para o senhor, nós adotamos um modelo processual misto, e que permite ao juiz ordenar diligências, ser ativo nas investigações. O juiz, em nosso sistema, pode ordenar que uma perícia seja realizada, uma testemunha seja ouvida, que alguém seja preso preventivamente, etc. O juiz ele é praticamente um personagem, é praticamente uma autorização legal para agir como juiz de instrução, certo? O juiz é um personagem processual que... eu vou pedir silêncio, gente. O juiz é um personagem processual que, diante do crime, pode direcionar as investigações. Considerando isso, trocar ideias com o Ministério Público, fora dos autos, conversas desse tipo, até mesmo com advogados, eu sou advogada, tá? Na sua visão, faz parte desse papel? É isso. Com a palavra, o ministro. Agradeço, senadora, pela lembrança. Veja, o nosso sistema processual, o juiz tem um papel diferente, por exemplo, do juiz anglo-saxão. O juiz, no sistema jurídico brasileiro, ele atua já na fase de investigação, autorizando diligências que são requeridas pela polícia ou pelo Ministério Público. Depois atua na fase da ação penal, da mesma forma, autorizando diligências requeridas pelo Ministério Público ou pela defesa. Mas o nosso sistema processual também prevê a possibilidade do juiz atuar de ofício com o objetivo principal de chegar àquilo que chama da verdade real. Né? Por quê? Porque o melhor julgamento é aquele que tem por base a melhor reconstrução histórica dos fatos. É um poder que deve ser utilizado com parcimônia, de fato, mas o juiz tem esse poder de ofício. Né? Nós estamos falando aqui de uma operação que, nas minhas mãos, pelo menos na 13ª vara, enquanto estive lá, durou 4 anos. Né? Durou 4 anos e era uma operação extremamente difícil, que existiam diligências que tinham que ser apreciadas a todo momento, existiam questões envolvendo a execução dessas diligências, e a execução dessas diligências também é da responsabilidade do juiz, porque ele coordena, ele vai ser o destinatário da prova, coordena no sentido, olha, são várias operações ao mesmo tempo, vamos fazer assim, assado, para evitar uma sobrecarga do juízo naquele momento. Então, esse tipo de comunicação, essas supostas mensagens ali que foram divulgadas, se inserem num contexto de uma gigante operação, que foi a Lava Jato, difícil, custosa, que envolveu muitos atos processuais, que se estendeu por 4 anos. Não tem nada ali do que foi divulgado nessas supostas mensagens que tem qualquer comprometimento da atuação jurisdicional. Isso, para mim, parece muito claro. E não sou só eu que digo, vários aqui, pessoas que citei, né, também têm esse mesmo entendimento. Agora, quando foi divulgado com aquele sensacionalismo extremado, né, com afirmações que não se sustentavam no próprio teor das mensagens divulgadas, acendeu, claro, aquela ideia do revanchismo. Vamos anular toda a Operação Lava Jato, vamos atacar o governo, vamos atacar o ministro. Né? Tem pessoas preocupadas, não só com o passado, mas com o presente e com o futuro. E eu acho que essa é a indagação principal que nós precisamos fazer. Né? Nós avançamos nos últimos anos e nós continuamos querendo avançar. Nós precisamos ter instituições fortes. E o que nós temos aqui é um ataque de um grupo criminoso organizado, um ataque de hackers a aparelhos celulares e aplicativos de autoridades públicas. Com bons propósitos? Não. O propósito é exatamente, não se diz, né? Se fala que aqui não está em jogo a Operação Lava Jato, mas é exatamente isso que nós estamos falando. O que se tem é um movimento buscando a nulificação da Operação Lava Jato. Senadora Soraya. Exatamente, ministro. Nosso modelo não é o anglo-saxão, lembrando os processualistas aqui, né? Ele está mais perto do francês e do alemão. Então, é essa a forma. Então, se quiserem mudar toda a forma, que mexam, né, nas leis, enfim. Então, não podemos negar a forma que conduz nosso direito processual penal. E no mais, ministro, parabenizar o senhor e pedir a Deus que
Que o abençoe e proteja a sua família sempre, que o senhor vai precisar de muita oração. Muito obrigada.